Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem fala é a Cíntia Moreira e hoje estou aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo devocional, para nós já começarmos o nosso dia meditando na palavra do Senhor, buscando a orientação de Deus. E no nosso devocional de hoje, nós estaremos meditando no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, apenas o versículo 1. Estaremos meditando no decorrer de todo esse devocional nesse versículo. Então eu te convido, se ainda não é inscrito aqui no canal, acabou de conhecer, a se inscrever e ativar as notificações, porque todos os dias às 6 da manhã aqui no canal tem um devocional diferente. Amém? Então vamos ao nosso devocional? Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 1, que nos diz assim: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Esse versículo nos faz refletir muito sobre a questão dos sinais dos tempos, que na verdade essa expressão foi criada por Jesus Cristo. Os sinais dos tempos, os sinais que antecederiam a volta de Cristo. Então nós percebemos que nesse contexto desse versículo, os fariseus e os saduceus, eles chegaram para Jesus. E é bem notório que esses dois grupos, eles não se davam muito bem. Os fariseus e os saduceus eram pessoas que não se misturavam, não saíam juntos. Eles eram opostos uns aos outros nessas questões teológicas, eles não se davam muito bem. Mas a única coisa que esses dois grupos tinham em comum era ódio por Jesus. Eles não gostavam de Jesus Cristo, eles não aceitavam Jesus como o Filho de Deus enviado por Deus aqui na Terra. Eles não eram pessoas que não creram em Jesus. E eles chegaram para Jesus Cristo para testá-lo, exigindo de Jesus que fizesse um milagre ali, e eles já tinham visto vários milagres realizados por Jesus. Já tinham visto antes Jesus acalmar tempestades, alimentar multidões, curar doentes, expulsar demônios, ressuscitar pessoas, mas ainda assim eles tiveram essa audácia de exigir de Jesus Cristo mais um outro sinal. Eles estavam pondo Jesus à prova. E é interessante que o Evangelho, quando analisamos lá no Evangelho de Marcos, também vai falar sobre esse mesmo evento. E vai dizer também que, depois de terem dito isso para Jesus, ele suspirou profundamente. Veja o que a palavra do Senhor nos diz em Marcos, no capítulo 8, versículo 12. Depois de tudo que Jesus fez, depois de todos os milagres que ele realizou, vinham a ele exigindo um outro sinal. Jesus disse: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês, agora lá em Mateus, capítulo 16, versículos 2 ao 4. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Amém. Então, mudando para outras palavras, nós percebemos que o que Jesus estava querendo dizer para eles vocês podem ler os sinais do céu, mas não podem ler os sinais dos tempos? É exatamente isso que esses versículos Jesus está dizendo. Vocês podem ver os sinais no céu, podem saber quando vai chover, quando não vai chover, quando vai ficar nublado, quando vai ter sol, mas não podem compreender os sinais dos tempos? Então é exatamente isso que Jesus está dizendo. E com frequência, hoje em dia nós percebemos que as pessoas ficam se perguntando se vai chover, mas não pensam sobre algo mais importante ainda.
que é sobre onde vão passar a eternidade. Isso é algo que deve fazer parte da nossa vida cristã, da nossa reflexão no nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas fúteis, tantas coisas que não devem ter a devida preocupação, como muitas vezes nós colocamos tanta preocupação, medos e anseios sobre coisas tão simples, mas algo tão precioso, tão valioso, que é saber aonde você vai passar a eternidade. Se você vai passar a eternidade com Jesus, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está aguardando ansiosamente a volta de Cristo, se você está se preparando, se você está vigiando, está orando, assim como a palavra do Senhor nos diz, isso aí deve fazer parte do nosso pensamento. Nós não devemos nos preocupar com as coisas dessa terra, coisas terrenas, coisas que vão passar, porque tudo aqui vai passar, nós estamos aqui de passagem. Inclusive eu postei um vídeo na semana passada lá no meu Instagram, falando sobre essa questão. Houve uma pessoa que me perguntou por que é difícil ser cristã. Porque aí eu postei lá uma resposta lá, de acordo com aquele versículo que Jesus disse, que no mundo nós vamos ter aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus está conosco, Ele venceu, e nós temos a certeza de que Ele está conosco. Não importa o momento, não importa a hora, o lugar, Deus está vendo. Deus não está indiferente ao nosso sofrimento. Deus não nos dá um fardo maior do que nós possamos suportar. Então, por isso que nós devemos viver para Jesus Cristo, fazer a vontade de Jesus Cristo, porque quando Jesus vai voltar, será uma volta repentina. Então, nós devemos estar preparados. E assim como nesse devocional nós aprendemos, falamos um pouco sobre essa questão dos sinais dos tempos, nós devemos estar atentos aos sinais. Assim como estamos atentos aos sinais para saber se vai chover, se vai dar sol, para saber se o tempo está bom para o plantio, para saber se está bom para isso, para aquilo, nós devemos estar atentos aos sinais de Jesus Cristo, da volta de Jesus Cristo, porque Jesus disse que haveriam muitos sinais que antecederiam a sua volta. Então, por isso que nós devemos vigiar e orar, assim como a palavra de Jesus Cristo nos diz. Porque nós precisamos prestar atenção aos sinais dos tempos em nossa volta, porque devemos estar completamente preparados para o retorno de Cristo. E eu quero deixar essa pergunta para sua reflexão pessoal. Você está preparado para a volta de Jesus Cristo? Se Jesus Cristo voltasse hoje, onde você passaria a eternidade? Que possamos refletir, cada um de nós, eu, você, possamos refletir sobre isso, porque Jesus requer de cada um de nós uma vida de renúncia do pecado. Haverá momentos difíceis na nossa vida, haverá momentos de aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque esse mundo a cada dia caminha para a volta de Jesus Cristo. A cada dia que se passa, nós estamos mais próximos do que nunca. Há tantos sinais, como percebemos, que vem acontecendo, e por isso nós devemos estar preparados, porque quando Jesus voltar, não haverá segunda chance, não vai ter segunda chance, vai ser o julgamento final. Então, por isso que nós devemos saber o que estamos fazendo na nossa vida, saber como estamos vivendo, se nós estamos buscando ser alguém melhor, porque nós somos falhos, nós falhamos, mas Deus conhece a intenção do nosso coração quando buscamos fazer a vontade dele. Porque mesmo nós sendo falhos, nós devemos reconhecer o nosso erro, pedir perdão ao Senhor e não buscar praticar novamente. E Deus reconhece isso dentro de você, Deus reconhece isso dentro de cada um de nós. A nossa intenção, o nosso desejo, a nossa busca constante em ser alguém melhor, em ser alguém diferente. E Jesus quer que nós, como cristãos, façamos a diferença aqui na terra, porque Ele está voltando. E devemos proclamar os 4 cantos da terra, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque Jesus está voltando e Ele não tardará. Amém? Então que essas palavras possam ficar fortemente gravadas em teu coração. Vamos orar ao Senhor Jesus para aplicar essas palavras no nosso coração? Senhor Jesus, somos muito gratos ao Senhor por nos permitir viver mais um dia.
Deus, reconhecemos que não merecemos, não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor manifestou a sua graça maravilhosa sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, nos trazendo a salvação, a vida eterna, a certeza de que somos teus filhos, chamados de filhos teus, ó Pai, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Nós, ó Pai, amamos o Senhor e queremos viver para Ti, ó Pai. Te peço que perdoe os nossos pecados, porque muitas vezes, ó Deus, nós fazemos tantas coisas que desagradam o Teu coração, porque assim como a palavra de Deus nos diz, o bem que queremos fazer, muitas vezes não fazemos, mas o mal que não queremos, às vezes esse sim, nós acabamos cometendo. Por isso pedimos perdão, ó Pai. Também te peço que abençoe, ó Pai, esse irmão, essa irmã, essa pessoa ouvindo essa mensagem, ó Deus, que o Senhor esteja tocando em seu coração, ó Pai, para que possa cada dia viver para Ti, porque o Senhor está voltando, o seu retorno será em breve e nós aguardamos ansiosamente por esse dia, ó Pai. A Tua igreja, ó Pai, aguarda ansiosamente, a Tua noiva, ó Deus. No nome do Senhor Jesus, nós te oramos, agradecidos por tudo, te pedindo também que abençoe esse dia, todo o ato do nosso dia, que o nosso falar, o nosso pensar e o nosso agir seja agradável a Ti, Jesus. No nome do Senhor Jesus, te peço em favor da vida dessa pessoa também, seja o que for que ela estiver passando, ó Deus, o Senhor conhece melhor do que ela mesma. Eu não sei o que ela tem passado, as lutas que ela tem enfrentado, mas te peço, ó Deus, que esteja fortalecendo a fé dela, ó Pai, para que ela possa caminhar firme na Tua presença, para que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que permaneça no caminho contínuo para a Tua salvação, ó Pai, no caminho da salvação, no caminho do Senhor, ó Deus. Esteja abrindo seus olhos espirituais para que possa ver as maravilhas da Tua palavra. Se estiver distante dos Teus caminhos, que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo essa pessoa para Ti, ó Pai, porque o melhor lugar para se estar é na Tua presença. Quando estamos na Tua presença, ó Pai, não há lugar melhor no mundo. No nome do Senhor Jesus, nós te oramos, agradecidos por tudo e ainda pedindo perdão pelos nossos pecados e aumente a nossa fé em Ti. Amém. Amém, meus irmãos. Então, esse foi o nosso devocional de hoje. O meu desejo é que cada palavra aqui, versículo lido, comentado, explicado, tenha ficado gravado fortemente em teu coração. E peço a você que compartilhe essa mensagem com seus amigos, que é um assunto muito importante, porque a volta de Jesus é algo que nós devemos sempre falar, porque esse é o assunto que é algo que vai acontecer. É uma promessa que Deus nos deixou. A Bíblia nos revela isso. Então, por isso nós devemos falar da volta de Jesus, anunciar a salvação, porque Jesus Cristo é a salvação. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, que Deus te abençoe poderosamente. Fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã às 6 da manhã no nosso próximo devocional.